palavra de Deus vai ensinar para a gente que isso também se refere à maneira como nós entendemos o jeito de Deus levar o seu povo. E quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que na queda, não é, dos anjos, havia um elemento muito singular. Quando a gente lê lá o livro de Ezequiel, falando sobre a queda, sobre o querubim, e ele diz assim, sabe, o querubim, ele ficou orgulhoso. Aquele querubim, ele começou a disputar a autoridade do Pai, do Deus eterno. Aquele querubim ficou vaidoso, e foi o orgulho, a vaidade, e a não submissão à autoridade espiritual, que fez com que Lúcifer, Satanás, caísse, e Deus teve que julgá-lo, apesar dele ter recebido na criação dele poderes que não lhes foram retirados, só serão retirados no dia do juízo. Que coisa, né? E aqui, quando eu entendo que Judas, quando estava colocando isso, ele estava pensando nos líderes da igreja. Havia alguns líderes da igreja que se tornaram orgulhosos, vaidosos, e não respeitavam a autoridade dos apóstolos. Por isso Pedro vai falar, Paulo vai falar, Judas vai falar. E ele está dizendo assim, olha, se os anjos foram julgados por Deus, toma cuidado, você vai ser julgado. E há uma coisa muito interessante na dinâmica da vida espiritual, é que Deus coloca todos nós debaixo da autoridade espiritual de alguém. Não tem jeito. Há alguém que ministra sobre a tua vida e que é a autoridade espiritual na sua vida. Não é para dizer se você deve fazer isso, fazer aquilo, se você casa ou não casa. Tem uns caras que levam também para o extremo. Mas eu quero dizer o seguinte, existe uma autoridade espiritual, e quando a gente luta contra essa autoridade espiritual, a gente está lutando contra o Deus que derramou essa autoridade. E é por isso que Deus julgou de uma maneira tão forte Coré, em algumas versões da Bíblia, Corá, lá no livro de Números, lá a gente vai encontrar a revolta de Corá, ou de Coré, não é? Por quê? Porque ele estava disputando a autoridade de Deus, dada a Moisés, disputando a autoridade de Deus, dada a Arão, e eles não conseguiam entender que Deus havia derramado algo. E Judas está dizendo, olha, toma cuidado, você acha que se Deus não poupou os anjos por não respeitarem a autoridade espiritual, Ele não vai julgar também aqueles que estão pervertendo a autoridade espiritual para conduzir por um caminho que não é aquele que Deus colocou diante daquele líder que está dirigindo o povo? É muito estranho isso, mas esse é o jeito de Deus. Isso faz parte da economia de Deus. Por isso Deus unge pessoas e coloca em determinadas posições para ser bênção. E como é que a gente lida com isso? A gente ora, a gente pede para Deus, e Deus vai fazer a obra. Mas eu vou aprender a confiar nessa determinação do Senhor. Isso é uma coisa tão forte, que Davi, ele respeita Saul, apesar de Saul ser um rei que já tinha sido destituído, porque ele diz assim, eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor. Judas está dizendo para a gente, cuidado, ainda que a sentença sobre os anjos tenha sido imediata, o cumprimento final dessa sentença se dará no juízo de Deus. Mas hoje é dia de oportunidade para reconhecermos a responsabilidade e prestarmos contas diante de Deus das nossas vidas.
E o que o Senhor está dizendo é: o que é que você vai fazer com a graça que eu coloquei sobre a tua vida? Quando eu estava conversando com Deus, a sensação foi: ou você vai, ou eu vou puxar a tua orelha para valer. E veio o temor do Senhor no meu coração. Queridos, o que falta para a gente é temor do Senhor. A gente transformou a graça em alguma coisa tão barata que não tem significado. E a gente não tem temor de que há um Deus que nos ama, mas que leva a sério. Leva a sério. Como a gente está vivendo a graça que Ele derramou sobre a nossa vida.